Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Sempre um Papo, projeto que em 2021 completa 35 anos. Essa é a primeira edição do ano em Araxá. E o projeto conta com o patrocínio da CBMM, que é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. O mediador Luiz Humberto França está sentado em uma sala de paredes bege. Ao fundo, há um quadro como decoração. Interaja com a gente aqui no Sempre um Papo. Abrindo a edição 2021, hoje vamos falar sobre Carolina Maria de Jesus, escritora que nasceu em Sacramento, interior mineiro, e que, se fosse viva, teria completado agora em março 107 anos. Carolina era negra, catadora de papel, e se tornou uma das autoras mais lidas no Brasil. Foi homenageada no mês passado com o título póstumo de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, vamos receber com alegria os nossos convidados de hoje. Leni Nobre de Oliveira, que é professora graduada em letras, é especialista em literatura brasileira, autora do livro de poesias O Sol Brilha por Si, é vereadora e estudiosa da obra de Carolina. O Tom Farias é jornalista, escritor, crítico literário, pesquisador, dramaturgo e roteirista, é autor de 11 livros, entre biografias, romance e ensaios, e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2009, esse Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário do Brasil. Boa noite a vocês, obrigado pela participação aqui no Sempre um Papo. A professora Leni Nobre está sentada em frente a um vaso com rosas e a bandeira do estado de Minas Gerais. Então, começando com a Leni. Começando com a Leni. Antes dos livros da própria Carolina, nós temos aí, além desses livros dela, né? Nós temos aí uns 6 livros de outras pessoas sobre ela, né? Um dos principais é o do nosso convidado, Tom Farias, que é Carolina, uma biografia, que nós vamos falar ainda nesse bate-papo sobre ele daqui a pouco. Agora, Leni, como é que se explica esse fenômeno chamado Carolina Maria de Jesus? Não se explica. Eu queria dar uma boa noite a todos, todas e todas nessa noite, e como é o mês da mulher, eu pus um buquê de flores aqui atrás, colhido na minha horta, e saudar todas as mulheres que estão nos ouvindo e assistindo nesse momento. Bom, o fenômeno Carolina Maria de Jesus é um conjunto específico de fatores que desenham a pessoa, a personagem, a mulher, a escritora, a mãe, a favelada, a negra, a mulher que mora numa casa de alvenaria e que circula por espaços diversos dentro da sociedade, podendo experimentar de todos eles. E mesmo assim, a narrativa dela é uma narrativa da denúncia da miséria, da pobreza, da fome, né? É assim que eu vejo o fenômeno Carolina. Como ler? Por que Carolina? Por que ela é isso? É um conjunto. Correto, perfeito. Agora, Tom, no seu livro biográfico sobre Carolina, ele é rico em detalhes, né? Ela aborda todas as fases da vida dela, começando por situar historicamente a região de Sacramento, onde ela nasceu. Quanto tempo levou essa pesquisa para produzir esse livro tão bacana? Bom, França, boa noite, Leni, boa noite. O escritor Tom Farias está sentado em frente a estantes contendo livros e fotos como decoração. Só para corrigir, assim, esse é o meu. Eu tenho 15 livros publicados e o Carolina também foi finalista do Prêmio Jabuti em 2009. Ele ficou entre os 5 lá do Prêmio Jabuti. Assim, há um processo muito grande. Eu sou professor de literatura, né, e especialista em literatura também do século XIX, e venho trabalhando a autoria negra, tanto feminina como masculina na literatura brasileira. Publiquei até um livro agora recente, que são 300 anos, mais ou menos, da história da literatura afro-brasileira no Brasil, que faz parte de algumas críticas que eu escrevi para o jornal, ensaios, para a academia, enfim. Mas, assim, eu há muito tempo já venho tocando o nome da Carolina. Tem mais ou menos uns 15 anos que eu venho tocando o nome da Carolina. Depois eu venho comparando Carolina com Maria Firmina dos Reis, fazendo comparações das duas autoras. Depois com a Conceição Evaristo também. Então, há uma série de diálogos que eu fui criando. Em 2014, no centenário do nascimento, eu fui chamado para fazer uma festa literária em São Paulo, que é a Flink Sampa, em homenagem à Carolina. Percebi que a obra da Carolina estava fora de circulação, então eu publiquei o Quarto de Despejo, essa obra que está aí,
nas bancas e publiquei o Diário de Bitita. O primeiro foi pela Ática, com a editora Zumbi dos Palmares, Unipalmares, e a outra foi pela editora do SESI, também em parceria com a Unipalmares, que é a editora da Universidade Zumbi dos Palmares de São Paulo. E aí eu percebi o seguinte: primeiro, de todas as obras que eu li da Carolina, 98% eram escritos por pessoas brancas, homens ou mulheres, e a ótica sempre era o quarto de despejo. Então, vi que faltava muita coisa na história da Carolina que precisava ser contada. A outra era a visão de uma pessoa negra sobre uma outra pessoa negra, com essa sensibilidade que você enxergar nos diálogos, nos gestos da Carolina e tudo mais. A terceira coisa foi o refundamento e a afirmação de Carolina como analfabeta, como a catadora de lixo, como a poeta do lixo, como a escritora do resíduo, né? Ou seja, né? Do chorume da literatura brasileira e, sobretudo, da escritora favelada. A Carolina morou 12 anos na favela do Canindé. Né? Ela morreu com 62. Então, isso quer dizer que ela morou 40 anos fora da favela do Canindé. Então, não era possível deixar a Carolina com esse extrato apenas de favelada, até porque ela viveu de costas para a favela do Canindé, era de onde ela queria mais sair na vida dela. Ela escreveu um livro para mudar a vida dela, né? Ou seja, sair da favela. Então, todo esse arcabouço me fez mergulhar no livro. Foram 2 anos de estudos, 200 obras lidas sobre Carolina e a respeito da Carolina, as obras dela. Eu li basicamente todos os romances, os inéditos, inclusive, as peças de teatro, li 2.600 e poucas páginas manuscritas, das 5.000 e poucas que ela deixou, para você ter ideia, e 1.100 recortes de jornais sobre Carolina. Ela produziu mais ou menos 3.500 recortes de jornais, matérias, notas e tudo mais. Eu consegui ler 1.100 desses recortes todos. E aí eu consegui fazer um panorama. Tom Farias segura nas mãos o livro de sua autoria, Carolina, uma biografia. E aí eu vou lá do século XVIII, no sertão da Farinha Podre, que é ali, né, o Triângulo Mineiro, né, naquela região do Rio das Velhas, onde tudo mais ou menos começou e onde vai surgir Sacramento, ali no início do século XIX, volta de 1802, quando surge a primeira povoação de Sacramento. Né? E aí, quer dizer, evolui disso aí até a morte da Carolina. Então, eu procurei fazer um panorama grande, fui a Sacramento, visitei cemitérios, cartórios, o lugar que a Carolina viveu, fui à escola, sentei a carteira que ela provavelmente estudou, escutei os filhos da Carolina ainda vivos, o José Carlos, a velha Eunice, entrevistei Audálio Dantas, que foi o descobridor da Carolina, enfim. Então, eu fiz um panorama completo em 2 anos e consegui produzir essa obra. Então, foi um pouco assim. É fantástico. Trabalho maravilhoso. 2 anos, 200 obras lidas, 1.100 recortes de jornais, merece aplauso, realmente. Agora, Leni, você leu o livro aí, o que você achou? A Carolina, eu a conheci, para falar um pouco da história, quando eu estava fazendo o meu mestrado em literatura brasileira e eu resolvi estudar as 175 obras literárias que foram indicadas para o vestibular da UFMG em 30 anos de vestibular. E, por coincidência, naquele ano que eu já estava produzindo essa pesquisa, a Carolina foi indicada num conjunto de obras já, assim, fugindo do padrão, porque uma das pessoas que trabalhavam na banca da Coppev, que organizava as obras literárias, era a minha orientadora e percebeu o vácuo que havia, que eu mostrava naquele trabalho de presença de literatura afro-brasileira, de literatura de negros, de literatura de homossexuais. Naquela época nem se falava de LGBTQIA+, a gente falava de homossexuais só no contexto geral. E aí, a Carolina tendo sido indicada, eu não tive como não comparar a Carolina com as 4 outras obras indicadas naquele momento.
Uma delas, a Helena Morley, com Minha Vida de Menina. Então, eram duas narrativas que apresentavam para a gente uma sociedade nascida do ciclo do ouro, a outra do ciclo do diamante, em espaços diferentes, uma descendente de negro, então, em diáspora, e a outra descendente de ingleses, também em diáspora, só que em Diamantina. E aí é que a gente percebe quem é Carolina no Alto Paranaíba e quem é Helena Morley, né, em Diamantina. A partir daí, eu me interessei muito pela obra dela e fui lendo Diário de Tita, fui lendo A Casa de Alvenaria, depois eu tive acesso à antologia poética dela, que está publicada. Eu só trabalhei com os livros publicados dela, porque o meu interesse pela obra dela não é o mesmo interesse do Tom de fazer essa pesquisa ampla, né? Eu acabo lendo também por tabela, porque você acha o livro, você pega, você lê, mas você não tem aquele compromisso de pesquisa, como é o caso dele. Eu acho Carolina Maria de Jesus e a obra dela, como eu já falei no início, uma coisa assim inexplicável no contexto em que ela surge e como ela surge. Primeiro, a Carolina de Sacramento molda, como o Tom falou, a Carolina que a gente vai encontrar em seus resquícios, por exemplo, em alguns momentos, o livro dela, Meu Destino Era Escrever. Nessa obra dela, fica claro para a gente, ela rememora Ciamaruca, ela rememora personagens que estão lá em Diário de Tita. Nas poesias dela, os dramas, por exemplo, a agricultura, que é algo com que ela trabalha na região do Sacramento, a partir do momento que a mãe percebe que na escola ela não seria feliz, dado o preconceito, né, vigente na época, ela era uma menina preta, que estudava de graça em uma escola, que era, embora uma escola espírita, era uma escola de privilégio de uma parte da população. Fica claro em Diário de Bitita que os negros não tinham livre trânsito. Muitas vezes, eles se vendo perseguidos, eles entravam dentro da igreja, ajoelhavam e fingiam que rezavam. Justamente porque, rezando, ninguém podia agredi-los. Ela, inclusive a mãe, são vítimas de prisão, como o Tom mostra a fotografia, né, da prisão onde ela ficou. Então, ela é vítima de vilipêndio. Eu tenho um artigo publicado que mostra o vilipêndio que os negros sofreram na região sob o olhar de Carolina Maria de Jesus em Diário de Bitita. Eu tenho um outro artigo publicado que eu trabalho também com uma questão dessa comparação dela com outras mulheres brancas que escreveram no mesmo período e que tiveram um olhar completamente diferente. Então, essa Carolina que nasce em Sacramento, através dos livros que ela lê, de ser presa porque não era uma pessoa que deveria deter tanto conhecimento, a sagacidade e a percepção dela, e ela tem uma memória muito privilegiada, porque ela lê em vocabulário dela, é um vocabulário bastante específico, ela tem palavras, não é, Tom? Que são palavras que você vai encontrar raramente em novas e grandes escritores. Alguém até ela mesma comenta, fulano falou que eu sou pernóstica. Como que eu posso ser pernóstica se eu falo do meu lugar de empregada doméstica? E aí eu entro numa outra característica de Carolina que eu vejo na obra dela, que é o lugar de fala. Quando o Tom fala, eu encontrei mulheres brancas, homens brancos, cidadãos brancos que leram a obra de Carolina, eu falo, né, Carolina é um olhar único naquela região, sob a perspectiva do negro abolido, ou já nascido no pós-abolição. Nós não temos nenhum outro registro desse quilate. E aí, quando eu passo para as outras obras da Carolina, eu vejo que não existiria uma Carolina com uma consciência surgida em Sacramento que pudesse sustentar depois a outra Carolina, mesmo na Casa de Alvenaria, como ela esteve. Ela não perdeu o seu olhar, ela não perdeu a sua identidade, ela nunca perdeu quem era Carolina. Por isso eu acho interessante o Tom resgatar essa Carolina também de Sacramento, essa Carolina pós-Sacramento, essa Carolina da Casa de Alvenaria, essa Carolina depois na chácara, que ela conta e que ela volta para o seu grande sonho, porque em vários momentos da obra ela fala dessa missão do Brasil de ser um país agrícola. Está em Diário de Tita, está em vários lugares.
Realmente, o Tom mostra muito bem essa questão no começo do livro, né? Esses resquícios da escravidão, um ambiente ali de sacramento, né? Agora, o curioso, Leni, é que a Carolina sempre sonhou em fazer sucesso com poesia, e, na verdade, foi com prosa, né? No Quarto de Despejo, que ela ganhou essa fama, né? Entre aspas. Na verdade, a poesia no Brasil não é um produto bem consumido. Na minha tese de doutorado, eu tenho um capítulo que fala que a gente consome poesia através da música popular. Nós não compramos livro de poesia. O capítulo chama A Lírica, Por Onde Andará Essa Melodiosa Senhora? A gente ouve na música mesmo. Então, o olhar do Audálio Dantas sobre o material de Carolina recaiu sobre a narrativa, porque a narrativa é um produto de consumo mais interessante. Também, a partir da década de 1970, com as teorias multiculturais que foram surgindo, através de estudos que mostravam que as narrativas hegemônicas, né, as narrativas históricas, elas não são suficientes para dar conta do povo, um olhar sobre esses mini-relatos, desses relatos não tão teóricos e não tão literários, passa a ser muito forte. E a obra de Carolina surge nesse contexto como um olhar legítimo, um olhar multicultural, um olhar que está atravessando uma fronteira, que é a fronteira de uma mulher que não tem escolarização, mas que consegue produzir uma obra legível. Os problemas dela de gramática, os problemas de escrita, de reprodução da palavra na sua etimologia, não ferem nada o recado que ela quer dar. Então, ela é ímpar também nesse sentido. Por isso que eu vejo, né, no tangenciamento do fator Carolina Maria de Jesus, esses elementos de que eu estou falando. Ela realmente tem um aspecto muito diferente do olhar. Exatamente. Só para contextualizar um pouquinho do livro Quarto de Despejo, que a gente está falando mais dele, para quem não conhece, Quarto Despejo, Diário de Alfavelado, foi publicado na década de 60. A Carolina relata seu cotidiano como catadora de papel em São Paulo, nessa época. Ela morava na favela do Canindé. O livro rapidamente se tornou um best-seller, teve edições em 40 países, né, deixando na época nomes importantes para trás, da literatura brasileira, como Jorge Amado. Então, a Leni falou aí do Audálio. Na relação do Audálio, o Audálio Dantas, é o repórter, ele foi o descobridor, por acaso, do talento da Carolina. A relação entre os dois foi uma relação sempre de amor e ódio. Por quê? O Audálio Dantas, uma boa parte da vida do Audálio Dantas com a Carolina foi sempre uma coisa de amizade, onde ele chamava ela de minha irmã, né, tratava ela com esse carinho. E isso começou a mudar um pouco a partir do final de 61 para 62, se agravou em 63, mas a Carolina foi muito envenenada por terceiros com relação ao Audálio Dantas. Porque quem conheceu o Audálio Dantas era um cara socialista, tinha um trabalho muito, muito pegado, né, sobre a questão da promoção foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, foi deputado, né? Fez um belo trabalho sobre Herzog, inclusive, era ali de região de Alagoas, né? Até no final da vida estava escrevendo um livro sobre Zumbi dos Palmares, que deixou incompleto. Mas, assim, eu acredito bastante que as circunstâncias levaram a Carolina a um rompimento, a partir de 65, com Audálio Dantas. Lá em 76, volta de novembro e dezembro, ela dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo como ela estava arrependida das coisas que ela tinha falado para o Audálio Dantas, porque, na verdade, sem ele, ela não estaria ali, naquele lugar, né? Mas eu acho que houve muito essa pressão sobre a questão dos direitos autorais, sobretudo a partir de 62, quando os livros começam a ser publicados, né? Em 62, o livro sai em 5 países consecutivamente. E aí, quer dizer, já tinha uma crise inicial a partir de 61, porque o caso de alvenaria não rendeu em nada aquilo que se pensaria que fosse render como o Quarto de Despejo. Quer dizer, o Quarto de Despejo ficou na lista dos mais vendidos de agosto de 60
até outubro de 61, para vocês terem ideia, né? E aí ficou esse fosso. Depois, quer dizer, a Carolina empenhou muito dinheiro na compra do sítio de Parelheiros, né? Que ela empenhou muito dinheiro, ela gastava muito dinheiro para tentar montar o sítio de Parelheiros, ela pouco conseguiu isso. Depois ela entrou numa onda também e ela passou a se vestir socialmente como, digamos assim, as mulheres que ela via na sociedade, né? E aí eu falo mulheres, tipo a família Matarazzo, né? Enfim, quem realmente tinha dinheiro. Para vocês terem ideia, quer dizer, a Carolina recebeu o título de cidadã paulistana no dia 28 de setembro de 61 e ela queria dar um banquete banquete para todo mundo, e o Oldário Dantas teve que ser firme com ela, dizendo, os vereadores, essas pessoas todas, você vai gastar uma fortuna. Seriam 300 mil cruzeiros que ela iria empenhar para fazer um banquete, um coquetel, para recepcionar todo mundo naquele momento. Então, a Carolina ela entrou num padrão de vida que ela não conseguiu sustentar, né? Porque o livro começou a declinar de vendas, assim, o quadro de despejo. Casa de Alvenaria entrou em venda a partir de outubro de 61, mas não decolou. Em 62, o dinheiro do internacional vinha muito pingado, embora vendesse muito nos Estados Unidos. Quer dizer, hoje a Carolina está em 16 idiomas e 46 países hoje. Vendeu mais ou menos entre 4 a 5 milhões de livros, né? E 80% dessas vendas são do quarto de despejo, 80% dessas vendas. Foi best-seller em 11 países. Então, isso fez com que Carolina imaginasse que todo mundo estava roubando dela, né? Inclusive Oldário Dantas. E aí chegou uma hora que houve um embate muito grande. A Francisco Alves rompeu com a Carolina em 64, e em 65 foi a vez do Oldário Dantas romper com ela. Ele só vai encontrar a Carolina morta em 14 de fevereiro. Ela morreu em 13, mas ele foi ao velório, o enterramento, no dia 14 de fevereiro de 1977. Mas eu concluo pelas narrativas que houve muito envenenamento da Carolina. E aí ela publica aquele livro, né, que é o Pedaço da Fome, em 63, sai em agosto, e no final do ano, entre novembro e dezembro de 63, saem os Provérbios. Os 2 livros foram bancados pela Carolina com esse dinheiro que ela estava recebendo de direitos autorais. Ela passou a administrar ela mesma tudo do quarto do despejo a nível do exterior. Eu tenho aqui vários contratos aqui comigo, de editoras alemãs, de editoras francesas, falando diretamente com José Carlos de Jesus, que falava inglês. Ele falava mais ou menos 4 idiomas, né? E então ele tratava disso diretamente. Então ela foi descendo essa ladeira e isso foi aprofundando uma espécie de ódio contra o Oldário, entendeu? Mas aí no final da vida do Oldário, a velha Eunice, depois de ler o meu livro, 35 anos brigada com o Oldário, uma briga de ódio que ela tinha com o Oldário, que ela também achava que o Oldário tinha enganado a mãe dela, né? E aí ela falou, olha, eu me dei conta de que minha mãe só foi feliz com você. E aí ela pediu desculpas ao Oldário Dantas, ele morreu um mês depois, mas levou a desculpa da velha Eunice, depois de 35 anos de ódio, de brigas e tudo mais. O Oldário morreu tem uns 4 anos, né? Agora, por que 2018. Por que você... como é que você explica? Por que os outros livros de Carolina não decolaram, como você disse aí, não tiveram o mesmo sucesso do quarto de despejo? Você acha que a fórmula esgotou? Ou o pessoal estava saturado? O que foi? Olha, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? A Carolina virou um produto. E, às vezes, um produto exótico, de mais disposição da Carolina. Depois, o seguinte, a Casa de Alvenaria foi a gota d'água. Foi tudo que o Oldário Dantas falou. Não, você pode parar por aqui. Ela resolveu escrever o Casa de Alvenaria. O Casa de Alvenaria foi uma bomba atômica na sociedade paulistana que se viu criticada, ironizada, debochada em Casa de Alvenaria.
Então, o resultado foi surtindo um efeito inverso. Mas no Brasil, no exterior, quando chegou, por exemplo, o quarto de despejo no exterior, o sucesso foi uma coisa extraordinária, porque a Carolina virou uma celebridade no mundo. Ela foi lida por príncipes, né, a John Kennedy, a Carolina. Né, foi solicitada para fazer artigo para Papa. Então, ela no exterior, até li agora um livro chamado Cartas a uma Negra, que da Françoise Egat, que é uma martiniquense, uma mulher da Martinica, que foi morar na França, e em 62 encontrou numa revista, que é a Paris Match, uma matéria de 10 páginas com a Carolina, e resolveu ir para casa. Era uma faxineira, uma empregada doméstica como a Carolina, uma mulher negra, resolveu escrever cartas para a Carolina. Saiu agora pela editora Todavia. Então, esse impacto que a Carolina causou, ela causou no mundo. Países, por exemplo. Né? Ter 3 edições no Japão, a Alemanha toda publicou a Carolina. Até hoje ela é publicada nos Estados Unidos. Né? Os maiores críticos do mundo falaram sobre a Carolina, por exemplo. Então, enquanto ela declinava no Brasil, vivia de uma pseudofama no Brasil, ela explodia no exterior. E a outra coisa, para acrescentar e concluir, França, a ditadura militar acabou de colocar a pá de cal na Carolina. Ela foi perseguida pela ditadura militar, há registro sobre isso, da apreensão do livro Quarto de Despejo. Na véspera, por exemplo, do golpe militar, a Carolina publicou um manifesto no jornal Última Hora, na edição do Paraná, apoiando as reformas de base do João Goulart, que era amigo dela pessoal. E aí ela dizia que as reformas de base do João Goulart era a nova abolição do Brasil. Isso na véspera. E aí você tem o seguinte, como é que se conclui tudo isso? Porque a Carolina morava em Santana, quando ela saiu da favela do Canindé, né? Enfim, Santana, uma casa de 2 andares, com todo o luxo que você poderia imaginar. De repente, aparece um caminhão, faz a mudança da Carolina para Parelheiros, por exemplo. Parelheiros não tinha luz, não tinha porta, não tinha janela, o chão era de terra. Então, ela foi viver numa casa que não oferecia nada. Na verdade, ela fugiu, a Carolina. Ela fugiu com medo da rebordosa da ditadura sobre ela, entendeu? Não há outra explicação. E isso foi ajudando a Carolina a esse ostracismo que só vai vencer anos depois da morte dela, entendeu? Denis, aí interessante essas informações, né, que a gente não tinha conhecimento sobre a influência da ditadura em cima do questionamento da obra dela. Agora, a Carolina se mostra muito atual, pelo que o Tom falou, 60 anos depois, né, de sua primeira publicação, ela está aí, viva e agora doutora honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por essa homenagem, muita gente nem esperava, né? Eu não esperava porque, sobretudo, a própria Universidade Federal foi uma das mais críticas sobre Carolina, naquilo que a nossa professora Eni Nobre estava dizendo, né? É o ranço que a gente chama do preconceito linguístico. Né? Quem imaginar que a Carolina escreve certo ou errado, quer dizer, o que a Carolina escreve certo ou errado? O que é escrever certo ou escrever errado? Né? E aí, quer dizer, essa manipulação da linguagem fez com que a Carolina também sobrevivesse como ser, como cidadã. Né? Ela conseguiu dar uma rasteira em todo mundo, colocar óleo no corpo e saiu dessa coisa de ser usada por essa sociedade. Então, ela deu o troco através do caso de alvenaria. Tá? Vocês estão pensando o quê? Eu sou a criolinha, mas sou danada. Então, ela deu esse troco através de caso de alvenaria, porque ela viu essa convivência da sala de visitas, que ela não esperava, ela não conhecia a sala de visita. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que a viam na rua de São Paulo, descalça, maltrapilha,
com aquele saco de papel nas costas, suja, muitas vezes ela desmaiava, vomitava na rua, por exemplo. Essas mesmas pessoas depois acolheram a Carolina como se nunca tivessem visto a Carolina na vida. Então, ela teve jantares na casa dos Matarazzo, né, patrocinada pelo jovem de 17 anos chamado Eduardo Suplicy, né, patrocinado por ele, a casa de Éder Joffre, relacionamento com Pelé, com a sociedade que ela jamais imaginaria que fosse aceitá-la nessa casa. Mas, ao mesmo tempo, ela percebia que era uma coisa forçada, porque a Carolina estava na moda. O Décio Pignatari encontrou a Carolina na rua de São Paulo e descreveu a Carolina assim, toda cheia de laçarotes, aqueles cordões de pérolas enormes, assim, toda colorida, tal. E aí ele era muito fascinado pela Carolina, mas descreveu aquilo como uma coisa aparente, né, de uma mulher que saiu completamente da pobreza e tinha liberdade de andar do jeito que ela queria. Então, foi isso que incomodou muito a sociedade sobre Carolina. Mas eu acho que ela venceu bastante. Ela não só é doutora ou honoris causa, né? A Carolina é uma das autoras mais vendidas ainda hoje no país. Há pouco tempo, o Quarto de Despejo estava na lista dos mais vendidos. Então, acho que ela venceu, França. Ela venceu, ela é um exemplo muito importante para uma geração forte de escritoras e escritores negros, né? O surgimento da Carolina aumentou a autoestima, a confiança em escrever, em contar a própria história e contar a própria história do jeito que quiser contar. É isso aí, né, Leni? Tem uma mulher vitoriosa, Carolina, né? Eu vejo, pegando aí um gancho no que o Tom está falando, a Carolina mudou o modo de ler literatura no Brasil, de receber literatura no Brasil. Mudou o modo de ler a periferia e de entender a periferia. A obra de Carolina, o Tom estava comentando aí, a sociedade comentava, a Carolina sai da favela e daí a pouco ela vira uma mulher arrojada, ela vai para a casa de alvenaria e ela muda. O que eu vejo em casa de alvenaria é uma mulher, mãe, que ainda lava, passa, cozinha dentro de casa, tem que levar os meninos, ela vai para a rádio, tem que levar os meninos, dar banho, abrir os meninos, dar comida, dar banho, levar, alimentar, vigiar, cuidar. Ela cumpre uma agenda de escritora altamente solicitada, de às vezes dar autógrafo em 3, 4 livrarias, né, manhã, tarde, noite, para esses meninos a tiracolo. E isso está na narrativa cotidiana da Carolina. Ela chega a reclamar, eu não estou mais gostando de ser essa escritora porque eu não estou podendo escrever, eu só dou autógrafo. E aí, né, surge a queixa, que as pessoas começam a envenenar a Carolina e falam, você não é obrigada a aceitar dar autógrafo o tempo inteiro, você não tem que ficar obedecendo o editor, você não tem que ficar obedecendo o Audálio Dantas, né? Tem em casa de alvenaria mesmo, os momentos em que ela reclama, eu queria ser cantora, e ela já tinha realmente feito algumas apresentações circenses, ela era uma mulher arrojada para a época dela, uma mulher disposta a experimentar a vida de modos diferentes. Por exemplo, em Quarto de Despejo, ela achava as imagens dos escritores, né, e ela falava que eram homens bonitos, ela sabia apreciar, por exemplo, um olhar fino de apreciar, olha que homem bonito, que voz elegante. A Carolina, ela sempre soube o espaço de onde ela provinha e onde ela podia circular numa casa, que é a cozinha, o quintal e o tanque, mas ela conhecia também a sala de visitas, porque ela limpava as salas de visita. Esse trânsito deu a ela a possibilidade de sair de uma favela dentro de um caminhão, se instalar num quartinho e de sobreviver numa favela cumprindo uma agenda da escritora mais requisitada que o Brasil teve naquele momento. Então, quando Carolina tenta se vestir bem, né, a gente tem os bilhetinhos dela, eu vou um bilhetinho para o Audálio Dantas, eu tenho de ir para a Argentina, tenho que ver as passagens, uma preocupação que essa mulher de rua não tinha. Né? Quando ela vai de trem ou de ônibus para cumprir essas agendas, né, cansativas para ela,
ela, com os meninos no ônibus, ela olha os lugares por onde ela viveu um outro tipo de vida. A Carolina não pode mais se apresentar na sociedade com uma roupa lambuda de catadeira. Ela sabe que há diferenças nesses espaços. Em Diário de Bitita, ela ganha vestidos bonitos de uma menina morta. E ela aceita. Ela ganha de umas meninas, quando ela faz uma proeza, ela ganha escova de dentes usadas em Diário de Bitita. E ela leva. Né? Ela acha que é um presente. Então, essa mulher, Carolina, que o Tom está falando, esses contrastes que ela teve com o Audálio Dantas, as várias figuras que ela encontra e que ela narra na obra dela, porque aí eu vou falar de Elvira Divina Perpétua, que é uma estudiosa da obra de Carolina, que eu acho, França, que vocês devem convidar. Ela faz um estudo, uma tese de doutorado sobre Carolina, ela vem aqui, ela visita, e ela fala dessa vida escrita de Carolina. Tom faz um processo mais que eu chamaria de histórico da vida de Carolina, ela faz sobre um olhar teórico. E ela mostra essa Carolina escrita, né, como um corpo que se escreve, um povo que se revive no mesmo momento em que ele vive. Carolina foi uma mulher que vestiu a calça enquanto andava. Ótima sugestão aí para esse nome aí, até porque a Carolina vai ser uma das patronessa aí do FLI Araxá deste ano, vai ser nossa grande homenageada. Agora, Tom, tem um pessoal que depois eu quero te passar. Claro, pois não. Tem muita gente acompanhando a gente aqui pelo YouTube, Instagram e Facebook. Que não dá para ver, né? Rossata, a Bruna Gabriela, Pedro Muriel, Tereza Borges, Fernando Silvério, Heleno Álvares, Alisson Campos, Zilda Freitas. Agora, Tom, na verdade que tem uma promoção valendo aí para desconto na compra do livro no site da editora. Explica para a gente como é que está funcionando isso aí. A editora Maré, ela fez aqui uma promoção para quem está assistindo aí nosso bate-papo, né, que é Carolina Sempre, é um cupom, e a pessoa entra lá no site da editora Malê, e aí no site pede, e aí aplica esse cupom para ganhar um desconto, que vai ser dado lá. Eu acho que o desconto é de 40% da obra. Opa, coisa boa, então participe aí. Muito bom. Agora, Tom, a gente está falando muito para o público de Araxá e região. O pai e o avô da Carolina, eles eram de Araxá, né? Só que ela nunca os conheceu. Isso aí também marcou a vida dela, né? O pai e a mãe, né? O pai e a mãe. O pai era o João Cândido Veloso e a mãe a avó era Joana Veloso. Os dois são de origem aí de Araxá. Eu não consegui encontrar registro sobre eles, mas eu, como pesquisador, viu, Leni Norte, eu não me canso de ir atrás dessas informações, mas é uma referência muito importante, porque muitas lacunas sobre a Carolina ainda estão em aberto. Por exemplo, qual é o ano da morte da mãe? Né? Então, ainda tem isso. Então, o último contato da Carolina com a mãe foi em 1937. Depois ela não consegue mais ter uma relação com a mãe, mas, assim, a princípio, a mãe voltou para Sacramento. Mas eu vasculhei 20 anos de Sacramento antes de 1937 e depois de 1937. Não consegui encontrar nada. Nem sobre o Jerônimo, que era o irmão da Carolina, também não encontrei nada sobre ele, nem no cemitério, nem no cartório, nem data de nascimento deles, nem o nascimento da Cota eu também encontrei. Enfim, então essas informações ainda estão pedindo uma investigação mais profunda, porque elas vão ajudar muito a esclarecer essa infância da Carolina. Eu queria só pedir um minuto para você, para falar sobre uma coisa sobre Audálio Dantas, viu, minha vereadora? Porque o Audálio Dantas, a princípio, ali já na fase do quadro de despejo, ele foi lançado no dia 19 de agosto, né, na livraria Francisco Alves, ali no centro de São Paulo, na Líbia do Badaró. 1.500 pessoas foram ao lançamento, fechou a rua, era tanta gente que fechou a rua. Aliás, quase todos os lançamentos da Carolina fechavam as ruas, assim foi no Recife, foi em todos os lugares.
Mas o Audálio ele teve um papel de controlador financeiro da Carolina e controlador até comportamental da Carolina. Por algumas reações delas, né, até publicados lá no caso de alvenaria, que o Audálio, editor, ele poderia ter cortado, né, aquelas frases, né, eu estou sendo sua escrava. Ele manteve. Você vê, a condição dele de dignificar a Carolina, de respeitar o que ela falou, estava lá, em caso de alvenaria. Ela xingava ele deixou lá em caso de alvenaria tudo que ela falou dele de mal. Mas, a princípio, quer dizer, o Audálio, por exemplo, não tinha casa própria, morava de aluguel com a primeira mulher dele, né? Hoje a viúva é a Vanira, é a segunda esposa dele, mas assim, ele morava de aluguel e ele teve a preocupação de comprar uma casa para Carolina, né? Então ele guardava o dinheiro da Carolina com esse objetivo. Ela não gostou um pouco da casa, depois ela foi se acostumando, tal e tudo mais. Mas é bom deixar isso bem esclarecido, né? Para saber qual era o verdadeiro papel do Audálio nesse sentido, né? O negócio da música, por exemplo, né? A Carolina foi uma péssima, foi muito mal recebida pela crítica musical da época, né? De taquara rachada, enfim, voz de taquara rachada. Falaram muito mal da Carolina como cantora, que ela não respeitava a orquestra, atravessava o som, enfim. Tudo se falou da Carolina, mas também ela não estava preparada para cantar no rádio, para cantar na televisão. Ninguém preparou ela, jogou ela no palco. Mas, assim, o Audálio sempre teve esse olhar. Se é um olhar certo ou errado, não sou eu que vou julgar isso, né? Eu trabalho mais no sentido da reportagem, de resgatar o que foi dito da Carolina, o que ela deixou, né, do que fazer uma crítica fielmente ao que ele deu. Mas eu acho assim, eu digo, sem medo de ser criticado, sem o Audálio Dantas, talvez nós não conhecêssemos a Carolina. Tá? Eu tenho essa perspectiva. Sem ele, talvez nós não chegássemos, a Carolina não chegássemos até nós do jeito que ela chegou. Tá? Com certeza, é inegada a participação dele, né? Foi uma pessoa guiada aí para abrir as portas para a Carolina. Eu vou deixar um questionamento para vocês aí. Hoje nós não temos um único museu que reúna todo o acervo, todo o material de Carolina. Está espalhado, tem um pouco em Sacramento, um pouco no Museu Afro, no Instituto Moreira Salles. Não estava na hora de reunir tudo isso, talvez criar um museu Carolina de Jesus em Sacramento? Do meu ponto de vista, o Beto Bertolucci, né, que guarda os direitos autorais de Diário de Bitita, ele tem tentado divulgar a Carolina. Existe uma parte do acervo dela realmente em Sacramento. Eu acho que a reunião da obra de Carolina, como ela vem sendo feita desse modo, hoje, com todos os meios que a gente tem de disponibilizar a obra, eu acho que o impacto hoje não é tão grande o fato de ela estar picotada em certos espaços. Também porque o registro da passagem de Carolina se faz também pelo registro da presença da obra dela nesses espaços por onde ela transitou. Eu não sei se hoje, talvez no futuro, né, até mesmo porque muito do que está preservado tem a ver também com direitos autorais, né, com compra de direitos autorais. Eu não sei, o Tom talvez possa explicar isso melhor. Mas eu acho que a Carolina hoje, a visibilidade que ela tem como escritora diferenciada no patamar que a gente colocou, né, na autenticidade da voz, na autenticidade da personagem que ela foi, do sentido dos relatos que ela faz, esses relatos bem diferentes, a gente não tem um relato semelhante ao dela, a produção de poesia dela é singular também, nós não temos nada semelhante ao que Carolina produziu. Eu acho que hoje a reunião desse acervo em um lugar só, eu não vejo como uma questão tão prioritária. Eu acho que mais prioritário para a Carolina hoje é isso que eu acho que o Fli Araxá está fazendo. É dar uma visibilidade, um espaço diferenciado para ela. E isso para ela, aqui hoje,
Em Sacramento, eu queria homenagear, assim, de coração. Ano passado eu pedi aplausos de pé para a inserção da obra dela no festival, no ano passado, no penúltimo, Fli Araxá, né? Então, eu gostaria de dizer que a inserção de Carolina hoje, para ser lida e relida aqui no Alto Paranaíba e reconhecida, tem um valor muito mais singular por ser ela daqui, do que exatamente, talvez, uma preocupação em reunir no museu só a obra dela. Vocês estão de parabéns por saudar Carolina Maria de Jesus como patronesse desse festival. Estão de parabéns. Eu penso assim sobre ela e sobre o que vocês fizeram. E você, Tom? Eu queria dizer, França, assim, concordo bem com o que a Leni está dizendo, mas acho que seria importante. A obra da Carolina hoje está o seguinte, quer dizer, você tem a Vera Eunice doou para Sacramento boa parte do acervo da Carolina. Então, basicamente, todos os romances estão lá em Sacramento, imagens dela antigas, enfim, documentos, cartas, enfim, cadernos importantes estão em Sacramento, né? E aí você tem um caderno lá no Museu Afro, tem 2 cadernos no museu, no Instituto Moreira Salles, tem um caderno lá no arquivo do Mindre, tem os cadernos doados pelo Aldário Danta à Biblioteca Nacional, que até foram microfilmados, na FMG está lá, né? Na FMG uma cópia desses cadernos. Enfim, o que resta de tudo isso? Por exemplo, as roupas da Carolina, a Vera Eunice ainda tem as roupas, tem objetos que pertenciam à Carolina. Eu tenho aqui um pedaço de telha que eu trouxe lá do sítio de Parelheiros, está aqui comigo, enfim. Então, acho que seria muito interessante, muito ilustrativo, se você tivesse um lugar que pudesse ver, por exemplo, um vestido da Carolina, um calçado que ela usou, o lenço, né? O lenço que ela pudesse portar. Seria muito interessante se estivesse realmente num lugar só. Mas hoje as circunstâncias não permitem mais que isso esteja num lugar só. Mas é importante também a gente estar trazendo sempre essa mulher, que eu digo sempre, a Carolina é uma escritora, é uma intelectual brasileira, ela refundou a maneira de narrar, fazer um tipo de narrativa e fazer um tipo de literatura que vem ali do final do século XIX, né, com a quebra da linguagem através do simbolismo, sobretudo em Cruz de Souza, e vem ali em Mário de Andrade, em 28, com a Cunaíma, que é outra forma, né, de narrar, de se contar a história, de se fixar heróis diferentes daqueles heróis que a gente conhece, né? Sempre militares, sempre, sabe? Né? Então, tem um herói sem caráter nenhum também, né? Como diz o Mário de Andrade, né? E aí vem Carolina, para dizer assim, opa, há um outro lugar também, né? Um outro lugar, uma outra narrativa da história. E essa narrativa está parte dessa periferia, desse confinamento, desse muro. Então a Carolina ela consegue atravessar esse muro e no lugar de dizer banalidades, ela refunda o Brasil, né? Ela mostra um outro Brasil que era escondido de todo mundo. Esse Brasil era escondido de todo mundo. E aí o Brasil se espanta, tanto que o filme, né, produzido ali nos anos 70, aquele filme alemão, é proibido de ser exibido, né, porque vai levar uma situação de vexatório para o Brasil, né? Mostrar a pobreza do Brasil. O livro da Carolina foi proibido em Portugal, em 61, pelo Salazar, porque mostrava a pobreza, né? É um livro dito como comunista, né? Então, quer dizer, o livro da Carolina ajudou a acabar com a favela do Canindé. Então, o decreto do Adhemar de Barros, que dá fim à favela do Canindé, né? Ele cita o quarto de despejo. Então, é uma revolução caroliniana, é uma revolução chamada Carolina. O Paulo Dantas disse no lançamento dela, 19 de agosto de 1960, você não está fazendo um lançamento do livro, você está fazendo a revolução. E é essa revolucionária que a gente precisa dizer, que é Carolina Maria de Jesus.
Perfeito, Carolina, é tudo isso, né, e muito mais, é assunto que daria para ficar aí o dia inteiro discutindo a obra, a vida dela, mas nós estamos terminando o nosso tempo. Está com a gente aqui também, acompanhando a Eliana Santana, o César Freitas, e eu queria agradecer vocês por essa participação aqui hoje. A gente falou um pouco dessa obra vasta, né, dessa importância enorme da Carolina para a vida, para a literatura brasileira. Obrigado a vocês e o espaço aberto aí para as palavras finais. Bom, para mim é sempre uma honra falar da obra de Carolina e de Carolina. E o que eu gostaria de marcar nessa última fala minha é o espaço dela de mulher para cima, de mulher que, embora mostre, né, as vísceras abertas da sociedade, e mostra de tal forma, sabe, França, sabe, Tom, que ao reler hoje alguns fragmentos, né, de Casa de Alvenaria, eu tive vontade de recortá-los para citar, para tentar convencer as pessoas de que é preciso olhar para a pobreza. Ela seria um excelente parlamentar hoje, para denunciar o que está acontecendo na sociedade brasileira. Então, a minha última fala é: mulher poderosa, de fibra, precisa que a gente se espelhe nela, é um modelo, é um exemplo, é a pérola negra do Alto Paranaíba. É assim que eu quero saudar a Carolina. Sabe, Tom? A pérola negra do Alto Paranaíba. Eu não tenho nada singular como Carolina. Deixo isso. Maravilha. Eu quero agradecer imensamente ao Sempre um Papo, e aí a mediação do França, mas agradecer também ao Afonso Borges, que é um batalhador, né, da FIA Araxá. Vai ser um grande espelho para a Carolina ser patrona da FIA Araxá. Eu espero que a Elzira, que é muito minha amiga, enfim, também esteja aqui, e outras pessoas que estudam Carolina, e com contradições também sobre nossos estudos. Nós precisamos disso, né, trazer isso para essa nova realidade. Eu acho que Carolina é isso, França e Eni. Eu acho que Carolina ela veio para como um divisor de água. É preciso estabelecer um outro padrão do cânone no Brasil. Tá? E aí Carolina vem para dar esse recado, né? E aí dizer, no lugar da mulher, a Carolina refunda a participação da mulher na literatura, que vem lá do século XVIII, com Rosa Maria Egipsíaca, né, que não chegou a publicar o livro dela, ou seja, o livro dela desapareceu com a Inquisição. Aí você tem a Maria Firmina, em 59, né, com romance múltiplo. Aí Alta de Souza, ali no final do século XIX, Antonieta de Barro, lá no Sul. E aí você vem lá com Ruth Guimarães nos anos 40, e Najá Caetano ali nos anos 50, e Carolina. Né? E Carolina abre uma grande brecha, uma grande porta, e vai surgir Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Miriam Alves, hoje Eliana Alves Cruz, enfim. É uma geração muito grande de Carolinas e Carolinos, né? E aí com Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, né, Giovanni Martins, enfim, Paulo Lins, por exemplo. Então, é muita gente, que é um patamar muito grande de abertura que a Carolina deu. Então, nós temos que saudar essa mulher corajosa e, enfim, fez de tudo um pouco, sacrificou a própria vida para mostrar que era possível realizar um sonho, que era o sonho de escrever. Muito bom, e que venham mais Carolinas e Carolinos por aí, né? O Sempre um Papo, que sempre foi guiado pelo Afonso Borges nesses 35 anos que completa esse ano. Sempre o Papo Araxá tem o patrocínio da CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Agradecemos a todos que estiveram com a gente assistindo aqui. Fiquem bem, terminamos por aqui e até breve acompanhem as redes sociais do Sempre um Papo. Um abraço a todos.